Os chamados Min-Chi ou Min-Ki são móveis ou objetos funerários, que eram e ainda são, colocados em túmulos chineses para fornecer ao falecido o mesmo ambiente material que desfrutaram em vida, garantindo assim a imortalidade. Esta prática de enterrar os objetos Min-Ki, com os mortos, está em praticamente todos os períodos históricos. E o costume era mais popular em alguns períodos mais do que em outros. Por exemplo, em Han 206 a.C., 220 d.C., dinastias Tang, que foi de 618 a 907 d.C., e na Ming, que durou de 1368 a 1644 d.C. Ming, que são frequentemente modelos, em cerâmica barata e simples, do que foi familiar na vida do desencarnado, e isso incluía figuras de guardiões, servos, animais e até estruturas arquitetônicas. Um conjunto completo de Ming-Ki, de uma única tumba. Poderia ser, até, um modelo de uma vila inteira. E acredite, foram encontrados esses tipos, que acabam dando uma visão abrangente da vida cotidiana na época. Mas antes de continuarmos a falar desses objetos, devemos considerar uma análise do ideograma Min, que tem em seu desenho o Sol e a Lua, e isso é relevante para se falar dos objetos Min-Ki. Na medicina chinesa e na religião, em particular, na taoísta, várias práticas de autocultivo visam a saúde pessoal e a longevidade. A vida de uma pessoa na China, que devemos analisar como um sino pesquisador, seria sustentada por 3 tesouros ou chamados de os 3 princípios. O primeiro é o Jing, que para nós ocidentais podemos chamar de essência que se manifesta em nosso organismo. Em segundo vem o Qi, que podemos traduzir por energia ou a respiração vital ou, como o sopro vital. E o Shen, que é o espírito, ou seja, como um plasma espiritual, um Deus, por exemplo. Jing está associado à energia reprodutiva, que é um conceito complexo referente ao ar ou vapor, respiração e a matéria-energia primordial que constitui tudo no universo. Na prática do Yang-Seng, ele retém essas conotações ao mesmo tempo em que indica a energia que anima, que movimenta e sustenta as coisas vivas. Shen é vitalidade espiritual e mental. Bom, é importante entender esses conceitos para pesquisar um pouco desses relicários que são os objetos Min-Ki. Shen, o nome chinês para espírito ou divindade na religião arcaica chinesa. Um espírito beneficente dos mortos, o termo também é aplicado a mortais e deuses deificados. O Shen está associado ao aspecto Yang, brilhante, ativo do cosmos e ao componente espiritual superior da alma humana. Após a morte de uma pessoa, a alma se torna um dos 2 espíritos, Lu Shen, que ascende ao mundo espiritual, ou o Gu Wei, um espírito sombrio, passivo e Yin, que permanece dentro da sepultura. A ascensão bem-sucedida do Shen depende de oferendas rituais adequadas da família sobrevivente, sem as quais ela fica insatisfeita e eventualmente busca vingança no mundo humano na forma do malévolo Gu Wei, ou fantasma. Gu Wei, que em chinês significa fantasma ou demônio Kuei, também escrito guia, um espírito problemático que percorre o mundo causando infortúnio, doença e morte. Todos esses, possivelmente, vindo da escola taoísta Fulu ou a chamada Fulu Shou, são os 3 deuses nas crenças populares taoístas chinesas que simbolizam a felicidade, prosperidade e longevidade. Guei são espíritos de indivíduos que não foram devidamente enterrados ou cujas famílias negligenciaram as oferendas memoriais apropriadas, eles não têm os meios para ascender ao mundo espiritual, daí sua disposição malévola. Na China tradicional, vários rituais de proteção e talismãs foram criados para afastar Guei da residência da família, e a entrada principal, geralmente era protegida por uma parede de sombra protetora. Os objetos de Min-Ki colaboram com outros objetos funerários e com a arquitetura para apoiar uma agenda funerária mais ampla que visava confortar e satisfazer os falecidos, que se acreditava terem 2 almas. O Po, sendo o espírito do pulmão, mantém o corpo sob a terra vivido, e os Unos. Embora o Han pudesse ascender ao céu, os ritos fúnebres, às vezes, tentavam reuni-lo com o Po na área mais segura do túmulo. Aqui, tesouros como bronzes, lacas e sedas, muitas vezes decorados com símbolos taoístas, cercavam o caixão.
Por volta da virada do milênio, os estilos arquitetônicos dos túmulos da dinastia Han mudaram de poços para habitações subterrâneas com várias câmaras, muitas vezes com esculturas elaboradas e murais. Esses túmulos de tijolos e abobadados foram orientados ao longo dos eixos norte-sul e amarrados a santuários de pedra acima do solo. Por sua vez, muitos santuários foram cobertos com baixos relevos representando paraísos e histórias enfatizando virtudes confucionistas, como piedade e lealdade. No século I depois de Cristo, o local das oferendas rituais ao falecido foi transferido do santuário para o próprio túmulo, e as pessoas erigiram grandes estátuas de pedra de oficiais e animais ao longo de um caminho espiritual que levava ao túmulo. Santuários e trilhas espirituais tornaram-se veículos importantes para os vivos anunciarem a devoção do ente querido que partiu e sua própria devoção aos valores confucionistas. Como na dinastia Han, os Tangmin que faziam parte de um complexo programa funerário, muitas vezes apresentando estátuas de pedra ao longo de um caminho espiritual. No entanto, seu papel estava firmemente enraizado na consolidação do poder no submundo. Grandes funerais eram patrocinados pelo Estado e eram uma forma de o governo imperial fortalecer os laços com famílias chinesas influentes e até mesmo consolidar a lealdade aos emissários estrangeiros e aos governos que eles representavam. Como na dinastia Han, tanto os artigos Ming que têm um programa mais amplo de práticas funerárias refletiam os laços entre os vivos. De acordo com China Archaeology Network em Pequim, como uma espécie de dote funerário, as figuras não apenas refletem as conquistas artísticas da época, mas também possuem conteúdos riquíssimos, como vida social, costumes, crenças funerárias, etc. Um legado para estudar a sociedade antiga. O período pré-Qin foi a origem da arte das estatuetas chinesas, que espalha a base para a prosperidade das estatuetas nas dinastias Qin e Han. Quanto ao seu conceito, ainda não há, realmente uma definição clara e a maioria dos objetos representando animais e humanos se enquadram na categoria Min-Qi. Então ainda fica a dúvida do que é o significado original das estatuetas Min-Qi. Na verdade, os números referem-se exclusivamente a figuras humanas em documentos antigos. Conforme registrado no livro dos ritos, Tangon Xia, virar a carruagem e o espírito jovem existem desde os tempos antigos, e é a maneira de acender utensílios. Confúcio disse que aqueles que são espíritos jovens são bons, e aqueles que são figuras não são benevolentes e não são bons patrões. Zhen Xuan afirma: os personagens também são fantoches com características faciais semelhantes às de um estranho. Mencius Lian Uiva relata, Zongni disse, daquele que fez o personagem não tem sucessor. É usado para sua personalidade de elefante, como um sábio. No entanto, chamar os Min-Qi de animais como vacas, cavalos, ovelhas e galinhas. Como Min-Qi não correspondem ao significado original do que elas representam, elas poderiam então estar além de um significado simples da representação, mas representando valores do desencarnado. Quando foram criadas, muitos estudiosos acreditavam que essas estatuetas estavam intimamente relacionadas ao sistema de sepultamento-sacrifício dos vivos. Durante as dinastias Yin e Shan, o sistema de sacrifício cruel e sacrifício humano foi praticado no Reiji de Shan e nas terras vizinhas nos 4 reinos. Por exemplo, os túmulos da família real e nobres da época foram enterrados com escravos e gado, que foram abatidos em grande número. Na dinastia Zhou ocidental, o vento do sacrifício humano ainda era forte, no início do período da primavera e outono, o fenômeno do sacrifício humano ainda era generalizado, especialmente no estado de Qin. Durante a dinastia Zhou oriental, a sociedade chinesa entrou em um período de grande agitação e grandes mudanças. O pensamento, a etiqueta e o conceito de sepultamento sofreram grandes mudanças, e a sociedade em geral também se opunha ao sacrifício humano. Naquela época, estatueta, figuras funerárias que simulavam figuras humanas se tornaram uma tendência no sistema funerário e gradualmente se tornaram parte integrante do mobiliário funerário. Embora Confúcio, que defendia benevolência e amor pelos outros, criticasse as figuras por imitar figuras humanas, sua oposição não impediu o surgimento e o desenvolvimento da tradição artística das figuras funerárias.
De acordo com os achados disponíveis, os números mais antigos datam do final da dinastia Shang. Por exemplo, em 1937, 3 esculturas de cerâmica em forma humana em manguais dos túmulos reais do final da dinastia Shang foram escavados nas ruínas Yin e Yang. A fabricação da estátua é despreocupada e simples, a superfície é coberta com tinta vermelha e a expressão facial é melancólica, o que parece simular a imagem de um escravo ou prisioneiro de guerra. A função e o propósito dessas 3 esculturas de cerâmica são consistentes com os dos mártires enterrados com elas, e são totalmente consistentes com o conceito de estatuetas ou das gerações posteriores. Ao mesmo tempo, esculturas de jade e pedra de figuras humanas, como a figura de pedra redonda esculpida ajoelhada de Oujiazu e as figuras de jade e pedra encontradas no Xiaotun no ponto 5 tumba de Fuao. Alguns eram considerados nobres da classe alta, ou alguns deveriam ser de menor status social. Em termos de função, essas estátuas de jade são ornamentos ou se relacionam com atividades mágicas. Consequentemente, essas figuras não podem ser identificadas como estatuetas no sentido próprio. A descoberta de estatuetas de cerâmica grosseira mostra que na dinastia Shang, quando o enterro sacrificial de pessoas vivas, animais e necessidades era generalizado, esta era também a época em que as estatuetas eram feitas. Poucas figuras da dinastia Zhou ocidental foram encontradas, o que o Instituto descobriu até agora foi uma figura de escravo esculpida em jade desenterrada de uma antiga tumba de Zhou ocidental nos subúrbios orientais de Luoyang. Há uma figura de jade de cada uma das tumbas de Zhou ocidental em Baikaopo, Lingtai, província de Gansu. Entre eles, a figura de jade de tem uma coroa alta e roupas chinesas com membros amarrados. Assemelha-se às figuras de jade dos escravos no túmulo de Zhou Oeste nos subúrbios orientais de Luoyang, mas pode representar a captura de chefes inimigos. Após o período de primavera e outono, o enterro de estatuetas gradualmente se tornou um sistema, e figuras de várias texturas, como cerâmica, madeira, pedra, jade e bronze, foram encontradas. Em geral, os números desse período foram encontrados principalmente nos países Qi, Sandinhan, Wei, Zhao, Zhou, Qin e Shu. Entre eles, os túmulos de Shu são enterrados principalmente com estatuetas de madeira, enquanto os túmulos de Qi, An e Qin usam principalmente estatuetas de cerâmica. Ele é inserido por região da seguinte forma. Há um grupo de figuras de Istizhou no final da primavera e outono em Jintong-no. 7 em Niujiapo, condado de Chanzi, província de Shanxi. As 4 figuras de madeira são recortadas apenas nos contornos do corpo humano e estão vestidas com vestidos longos, cintos e cuecas pintadas como um tabuleiro de xadrez. 2 das figuras de madeira são colocadas no lado norte do caixão principal e as outras 2 no lado leste do caixão principal. Há também 3 caixões de madeira, túmulos de bronze e jade nos lados oeste e sul, indicando que esses 3 mártires não eram escravos comuns ou civis. Parece que as 4 figuras de madeira representam e substituem este tipo de figuras com uma identidade e estatuto social específicos. As estatuetas da dinastia Zhou têm diferentes texturas como cerâmica, chumbo, cobre e jade. Por exemplo, do túmulo dos estados combatentes número 1 nos subúrbios ocidentais de Luoyang em 1957, havia 2 estatuetas de cerâmica sentadas sobre os joelhos. Em 1981, em uma tumba no início do período dos reinos combatentes no lado leste da 8ª estrada de Shigon, Luoyang, havia 4 estatuetas de chumbo ajoelhadas. Uma estatueta de bronze ajoelhada e uma estatueta de jade em pé foram desenterradas do túmulo do período dos reinos combatentes da fábrica de tricô na cidade de Luoyang. Além disso, 2 estatuetas de Sunday de bronze foram desenterradas do Burial Pit dos reinos combatentes na Jiefang Road, Luoyang. As figuras coreanas incluem cerâmica, cobre e outras texturas, da tumba número 14 na bacia hidrográfica de Shangzi, Shanxi, e datadas do início do período dos reinos combatentes. Há 18 figuras de cerâmica no total. Entre eles, há 9 figuras de música e dança, com uma altura de 4,6 por 5,1 centímetros, e um furo sob o pé, que deveria ter sido fixado no mesmo plano.
As estatuetas musicais estão sentadas, mas faltam os instrumentos musicais que tocam. As estatuetas dançantes dançam com os braços levantados e os cabelos penteados para a esquerda. As estatuetas de bronze são 3 estatuetas de guerreiros, com 7 centímetros de altura, carregando uma espada na cintura esquerda, segurando as mãos para o alto, e de pé no assento em forma de nuvem. O estado de Qi é feito principalmente de estatuetas de cerâmica, que são encontradas nos túmulos de Qi em Linzi, Tai'an, Zhangjiu, Shangao e outros lugares na província de Shandong. Entre eles, as estatuetas de cerâmica na fossa que acompanha o túmulo de Lang Jias Huang número 1 em Linzi ainda podem ser identificadas como masculinas e femininas, com uma altura de cerca de 10 centímetros. As figuras femininas de dança ficam curvadas ou ajoelhadas em postura de dança, e seus corpos são cobertos com listras vermelhas, amarelas, pretas e marrons. As estatuetas de guerreiros têm apenas a parte superior do corpo, que é coberta com armadura, e as mãos são colocadas no abdômen para segurar objetos. O túmulo número 1 da Lady Mountain Tomb em Zhangjiu, o túmulo número 1 de Kangjia em Tai'an e as estatuetas de cerâmica enterradas no nicho de Shuyao da família Zhao em Linzi estão bem preservadas e as pinturas são bastante brilhantes. As 26 estatuetas de cerâmica em Zhangjiu Gel Mountain são principalmente estatuetas de música e dança, incluindo estatuetas de canto, estatuetas de dança, estatuetas de música e estatuetas ornamentais. Juntamente com 13 modelos de instrumentos musicais e pássaros da sorte, eles formam um grupo com cenas de música e dança. 33 estatuetas de cerâmica desenterradas da família, Shuyao, Zhao, com cerca de 5,8 por 9,8 centímetros de altura, incluindo 23 estatuetas em pé, 5 estatuetas dançantes, 5 estatuetas ajoelhadas e outras, dispostas em 7 grupos, cada grupo variando de 2 a 6. Além disso, existem 28 estatuetas de cerâmica funerária na plataforma do segundo andar no canto sudeste de Wanggou, ilha de Shangao. Existem 28 estatuetas identificáveis, que são estatuetas de dança e estatuetas de música, com uma altura de 5 por 11 centímetros. As estatuetas do estado de Qin, incluindo estatuetas de barro, estatuetas de guerreiros montados a cavalo e estatuetas de pedra, podem ser encontradas no final da primavera e na tumba de outono de Zhaomiao em Tongguan, província de Shaanxi, a tumba de Qin. Entre eles, existem 8 figuras de barro feitas de barro vermelho no templo de Zhao, com uma altura de 14 a 16,5 centímetros. De pé em muitas poses, são figuras de guarda e figuras de servo, que apenas moldam o contorno do corpo. 2 estatuetas de guerreiros a cavalo foram desenterradas da tumba de Qin no final do período dos reinos combatentes em Taierpo, Xianyang. E as estatuetas de pedra vistas na tumba do período dos reinos combatentes sob o comando de Feng Xiangnan estão apenas começando a tomar forma. No estado de Shu, no sul, as estatuetas de madeira eram populares para o enterro. Atualmente, existem poucas estatuetas de madeira encontradas no período da primavera e outono. Apenas 2 estatuetas de madeira foram desenterradas no do templo Taiyue em Jianglin, Hubei, e a cabeça e o corpo das estatuetas de madeira restantes foram desenterrados no do Parque dos Mártires em Yunnan. Durante o período dos reinos combatentes, era mais comum que os túmulos de Shu fossem enterrados com estatuetas, e havia muitos deles. Os principais tipos são estatuetas de servos, estatuetas de música e dança, estatuetas de guerreiros e estatuetas de faz-tudo. Entre eles, as estatuetas de servos são as mais numerosas entre as estatuetas de Shu, e a maioria delas são estatuetas de servas. A maioria deles fica de pé respeitosamente, e alguns guardam itens. Algumas das estatuetas de servos, ou escravos, estão vestidas com roupas ou usam ornamentos, como as Minki de servos em Wuxin e de elas possuem uma série de ornamentos pendurados no peito, um de cada lado, com anéis, miçangas, huang, anéis e outros adereços. Além disso, há figuras de servos sentados em forma de objetos. Entre as figuras de música e dança, as mais completas estão em Xininhan Shangtai Pés. A mão se estende para a direita, fazendo uma dança. Há também estatuetas cantando e dançando no da montanha Niuxing em Xiangxi e no túmulo Shu em Jiujian de Jianglin.
A estatueta da música Shunzhou vem do Shutongbin Shangshen Yanjiavan, Shangsha. Existem muitas figuras de guerreiros, a maioria deles são guerreiros empunhando espadas, bem como aqueles segurando uma arma chamada Geel ou uma lança. Por exemplo, as Minki sem pernas de Bonshan Jingmen seguram uma espada de madeira delgada com bainha. As Minki do faz tudo incluem estatuetas de cozinheira. Há uma estatueta de cozinheiro na tumba de Shu em Shangsha, segurando uma pá ou uma colher. Além disso, 6 cabeças de cerâmica e 4 mãos também foram desenterradas em túmulos de Shu. Por exemplo, uma cabeça de estatueta moldada foi desenterrada do túmulo dos estados combatentes de Mengyinwujin, Jiangsu. O grupo étnico Bashu na região sudoeste adjacente a Shu foi influenciado pela cultura Shu, e estatuetas de madeira também foram enterradas na tumba. Por exemplo, na tumba de Bashu do período dos reinos combatentes em Qinshuan, Sichuan, há figuras de servos de madeira masculinas e femininas pintadas, em posições de pé sentadas, com sobrancelhas pintadas de preto, mantos pintados coloridos e mangas largas. Os vietnamitas do sul e as pessoas da fronteira noroeste moldaram estatuetas de bronze para o enterro. As figuras do período da primavera e outono e do período dos reinos combatentes, de acordo com os objetos desenterrados, são populares no norte, enquanto no sul há mais figuras de madeira enterradas com elas, apresentando diferentes características locais. As estatuetas de cerâmica do norte são simples e curtas, geralmente com 5 a 16 centímetros de altura. A temperatura de queima é baixa, e a maioria está em mau estado de conservação. As figuras de barro produzidas nos primeiros túmulos de Qin do templos ao em Tonghua no final do período da primavera e outono seguiram a fórmula de modelagem de esculturas de cerâmica equilibradas e simétricas desde a pré-história e a dinastia Shan. O conceito estético das estatuetas de cerâmica dos reinos combatentes, forma e espírito, tornou-se gradualmente o mestre da modelagem de escultura, e estatuetas de música e dança dinâmicas tornaram-se o maior tipo de estatuetas de cerâmica. Isso é representado pelas figuras de cerâmica de música e dança em Qiji, Shandong. Por exemplo, as figuras de cerâmica da Moça das Montanhas em Zangil formam um quadro completo de música e dança. Olhando para as figuras de cerâmica pré-Qin, o método de fazer as figuras de cerâmica pré-históricas seguiu a combinação de amassar e colar, e parece que a moldagem ainda não foi adotada. Na época das dinastias Qin e Han, a produção de estatuetas de cerâmica adotou amplamente o método de moldagem e, ao mesmo tempo, prestou mais atenção à compreensão da verdadeira proporção de cada parte do objeto, o que impulsionou a produção de estatuetas de cerâmica para uma nova etapa. As estatuetas de madeira feitas na região sul de Shu são principalmente estatuetas de donzelas de pé respeitosamente e estatuetas de guerreiros solenes. Além disso, além de usar pinturas coloridas para expressar vestidos coloridos, as figuras de madeira também são decoradas com lindos tecidos de seda. A produção de figurinhas de madeira dá atenção ao entalhe da cabeça e do rosto, e aplica pintura a tinta e pintura a vermelhão. A cabeça e o corpo são principalmente esculpidos em madeira inteira, e alguns também são unidos após serem esculpidos separadamente. Muitas figuras são esculpidas com contornos específicos acima dos ombros e abaixo do peito são cilíndricas ou octogonais planas, com apenas uma leve forma do corpo. Os braços das estatuetas de madeira são mais complicados de se fazer, seja como um todo com o corpo da estatueta, ou os braços são esculpidos separadamente e depois unidos ao corpo da estatueta. Embora muitas estatuetas de madeira, os artistas, ainda não tenham se livrado da maneira ingênua de esculpir apenas contornos grosseiros, também houve trabalhos que se aproximam das esculturas redondas e têm proporções mais precisas. Olhando para as estatuetas do período pré-Qin, embora estejam no início da arte, sua influência nas gerações posteriores fica evidente. Por exemplo, o costume de usar estatuetas de madeira para o enterro era popular em Shu, e ainda existia na área da dinastia Qin e a dinastia Han, e até mesmo sua área popular se expandiu, e teve uma influência importante no estilo artístico das estatuetas de cerâmica em a dinastia Han. Por exemplo, as estatuetas de cerâmica nua desenterradas no túmulo de Yangin do imperador Jindi da dinastia Han Ocidental e o túmulo de Dulin do imperador Shun da dinastia Han Ocidental foram transformadas em estatuetas de cerâmica nua e sem braços.
A dinastia Han herdou o sistema Qin e adotou o estilo Shu, fazendo com que as figuras Han se voltassem para um novo estilo da época, vívido e delicado e cheio de interesse vital. Então é isso. O vídeo ficou mais comprido e por vezes confuso nas informações, porque a China é um território riquíssimo e seus arquivos são amplos, vindo de milênios atrás, acredite. Muito obrigado por ter ficado até o final.